Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da divina vontade, a minha alma. Dá-me a tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina vontade. Bom, esse trecho aqui, escolhi esse trecho, né, para estar dando continuidade. E eu tinha feito a gravação, mas eu perdi o primeiro áudio. Mas foi bom, foi muito bom ter perdido, porque algumas coisas assim, o Senhor foi me fazendo entender que não era bem, que eu não tinha entendido bem aquilo que eu falei. E ele consertou, né? Corrigiu, né? Então, vamos lá, né? Que a divina vontade reine. A divina vontade é a pulsação primária da alma e de todas as coisas criadas. Estava me fundindo toda no santo querer divino. Meu doce Jesus, movendo-se em meu interior, me disse: Minha filha, como é belo ver uma alma fundir-se em minha vontade. Enquanto a alma se funde nela, o batimento criado toma lugar, e vida no batimento incriado, e forma um só, e corre e bate junto com o batimento eterno. Olha que lindo! Que uma das coisas que eu fui falando, né, que o Senhor foi colocando, é que não tem mais limite a partir do momento que acontece essa fusão entre a criatura e o seu criador, acaba até mesmo essa questão do distanciamento, né, entre a criatura e seu criador, entende? Você está unida a ele, então ele está com você, ele está no céu, ele está em todos os lugares e você está unida a ele em tudo também. Deus, ele é onipresente, né, onipotente, onisciente. E você fica infusa, né? Você fica penetrada dentro dessa verdade, dessa substância divina, vamos dizer assim, dessa essência divina. Você e ele ficam unidos em tudo. Então, não tenha nada dele que você não possa saber, vamos dizer assim, dele que ele não possa se comunicar. Ele comunica tudo que ele quiser com você, ele comunica. Entende? Você está totalmente atento ao que tem para falar. Ele pode falar com você e você com ele. Entende? Porque você se une ao infinito. Você é finito, mas se une ao infinito. E ele vem até você. E ele é que toma lugar em você, vivendo em você. Então é muito lindo, né? Essa união, essa junção de um só batimento. Os dois batimentos pulsando juntos. Se eu respiro é porque Deus está respirando primeiro. Se eu estou, meu coração bate é porque o coração dele está batendo. Então é ele em mim e me movendo a cada momento. Ele fala que esta é a maior felicidade do coração humano, bater na batida eterna do seu Criador. Nós não somos eternos, mas com essa função, a gente bate no ritmo do eterno, do Deus que é eterno. Isso é maravilhoso, né? Então, meu querer o põe em voo e o batimento humano se lança no centro de seu Criador, que é a divina vontade. Então, com essa função, a criatura então pode lançar voo, né, para a direção que Deus quiser, levar, conduzir, não, e pode ascender e ascender a divindade e entender mais sobre Deus, né? E amar esse Deus, entender esse amor, corresponder a esse amor. Aí uma das coisas que foi me dando exemplo é porque quando você vê com a visão divina, você fala com o falar divino, quando você começa assim, conhecer dos desígnios divinos, que ele te mostra a vontade dele ali, os pontos que ele te leva para te instruir, enfim. Quando você vê isso, é a mesma coisa de uma situação que eu narrei, que é assim, imagina uma pessoa que está fazendo um bordado muito bonito, mas você não sabe que é bonito se você não vê, né, o quanto é bonito. Você olha para baixo. Enquanto a gente está na terra, a gente está abaixo
disso. Então, imagina uma criança que está abaixo desse tecido e só vê as pontas que ficam do lado avesso do tecido. Aí a pessoa vê que não tem conexão nenhuma, que nada, não tem nada delineado, traçado, você não entende o desenho, você não sabe o que a pessoa está fazendo. Você acha tudo feio, estranho, sem graça, né? Você olha e fala assim, nossa, mas tá esquisito isso aí, né? Tá feio, tem alguma coisa errada. Você só vê o lado ruim, só vê tudo avesso, tudo errado, entende? Aí a pessoa vai se abaixa até a criança e mostra para ela, não, esse não é o lado certo do tecido, é esse outro lado aqui. Aí a pessoa vira o tecido e você vê que ela sabe o que ela tá fazendo. Você vê que ela tá fazendo o bordado perfeito, que tá tudo, os pontos todos se ligam, tudo tem uma ligação, tudo tem um propósito. Você vê as cores, você vê os detalhes, você começa a identificar o que está fazendo. Então, essa é a pessoa que se acende a Deus, que se funde a Deus, começa a ver com a visão dele. Corre em tudo, em todas as situações, de uma forma diferente. Por exemplo, o que está acontecendo no Afeganistão? A gente vê nos vídeos, na maioria dos YouTubers também narram. Se você vê os noticiários da forma que tudo é trazido na dimensão humana, você fica desesperado. A ver só coisa errada. Vê tudo assim como algo sem solução, que é exatamente esse lado avesso do tecido. Mas, no fim das contas, a divina vontade rege tudo e todos. Não tem nada que escapa da divina vontade. E lá no final das contas, a gente sabe que vai vir um bem maior. Que Deus sabe tudo que está permitindo, entende? Ele também não quer o mal, ele permite isso, é a vontade permissiva. Mas de tudo isso ele vai tirar proveito, tudo isso é oportunidade. A gente começa a perceber que a gente sabe conscientemente, declaradamente, a gente sabe que isso tudo é necessário, a tribulação, e a gente percebe também uma antecipação dos acontecimentos para vir mais rápido o reino. Então a gente começa a ficar feliz e entender que as mãos dele é que segura esse tecido que é o mundo, cada vida. É a mão dele que sustenta cada um de nós. E ele sabe o que ele faz. Então a gente confia nele, a gente começa a ver as coisas na dimensão espiritual e não na dimensão baixa. Porque se você olhar da dimensão baixa, vem o desespero, vem o medo, vem a angústia, vem um monte de coisa. Mas se começar a olhar na dimensão divina, você vê tudo de uma forma diferente. Vê que ele conduz todas as coisas. Então você faz aquilo que ele quer que você faz e se torna aquilo que ele quer que você se torne naquela situação, se comporte da forma que ele quer que você se comporta, porque ele sabe o que ele faz e não tem ninguém melhor para te dirigir que Deus que te criou. Então, olha só. Então, eu lhe disse: diz-me, meu amor, quantas vezes gira o teu querer em todas as criaturas, né? Jesus, minha filha, meu querer em cada batida de criatura forma seu giro completo em toda a criação, tudo que foi criado. E assim como o batimento na criatura é contínuo, e se cessa, o batimento cessa da vida, assim minha vontade, mais que pulsação, para dar vida divina às criaturas, gira e forma o batimento da minha vontade em cada coração. Então a gente só vive porque ele vive. A gente só respira porque ele respira. É ele respirando. Se a gente acorda, é ele que pronunciou o fiat lá, vamos dizer assim, para você acordar. É ele que decretou que você ia acordar. O coração dele é uma pulsação primária, o seu é o secundária, entendeu? É a resposta. Então, ele bate, o coração dele bate, o seu bate, como se fosse assim. Você é sustentado por Deus e não tem ninguém que não seja sustentado por Deus. O que acontece é que muitos não reconhecem esse Deus, não conhecem esse Deus. Pensam que estão no mundo por uma explosão, um fruto do acaso, né? Acreditam em um monte de teoria, mas não acreditam na existência do divino. Não entende o quanto é amado, não entende o quanto está ligado a Deus e não pode ser desligado de Deus. Todos são circundados, todo ser criado é circundado por essa divina vontade, é regido por essa vontade divina. E esse batimento do coração de Deus é contínuo. E se é contínuo, a gente vive também.
E se ele cessa, cessa a vida. Então, se parasse, a gente não vive. É por causa da divina vontade que a gente vive. Então, tudo que acontece com a gente, todas as situações, nada não escapa dele. Assim, minha vontade, mais que pulsação para dar vida divina às criaturas, gira e forma o batimento da minha vontade em cada coração. Veja então como está a minha vontade em cada criatura, como batimento primário. A vontade divina é o batimento primário. A resposta é secundário o nosso batimento, que é a vida, né? Que é o nosso coração bater. Então tem uma vontade divina vivendo para mim viver. Tem uma vontade divina que existe para mim poder viver. Porque o batimento da criatura é secundário. Aliás, se há pulsação de criatura é em virtude do bater da minha vontade. Mas sim, esta minha vontade forma dois batimentos. Olha que legal. Então, quais são esses batimentos, né, da vontade divina? Que é a primária, que tem a primazia sobre tudo. Que é aquela que a gente só vive porque ela existe. A gente só vive porque existe a divina vontade, né? Porque existe Deus, né? Só por isso. Então, olha só. Qual que são os dois batimentos? Um para o coração humano como vida do corpo e o outro para a alma. Então, nós vivemos, né, o humano e o espírito junto, né? O espiritual, a alma. Então, nós temos esse batimento do coração, que é o da matéria que passa, e tem o da alma. Então, como batida e vida da alma. Mas queres saber o que faz esse batimento da minha vontade na criatura? Ó, se pensa, minha vontade corre e circula como sangue nas veias. Tá vendo só? Se a gente pensa é porque ele pensa. E lhe dá o pensamento divino. É exatamente o que ele quer, né? O propósito é exatamente esse. A gente absorver o batimento divino, a fim de que faça a um lado o pensamento humano e dê o lugar primário ao pensamento de minha vontade. Então, como é dois batimentos, então é dois pensamentos também. Tem o humano, né? Tem o humano, seu pensamento humano, mas também tem o do espírito, né? Da alma, que é exatamente o mais importante. Tem o batimento tem o pensamento divino. Então, o humano foi feito para dar lugar ao divino. O seu pensamento foi feito para ele se abaixar, para dar o lugar, o primário, a primazia, para o divino, o pensamento divino, para se render, para se abaixar, para que o divino prevaleça. Então, dê lugar primário ao pensamento de minha vontade. Se fala que é o lugar, a palavra de minha vontade. Então, a palavra humana é pobre, né? Ela deve se render para dar lugar ao falar divino. A gente foi feito para ascender, né? Ascender. Se obra, se caminha, se ama, minha vontade que é o lugar da obra do passo do amor, né? A posse, né? Quer possuir a criatura em tudo, né? Ele ama o que ele criou, quer possuir o que ele... E é direito dele esse possuir, cada um de nós. É direito dele, ele receber essa primazia. É tanto o amor e o zelo de minha vontade na criatura que, enquanto bate, se a criatura quer pensar, se faz pensamento, se quer olhar, se faz olho, se quer falar, se faz palavra, se quer obrar, se faz obra, se quer caminhar, se faz pé, se quer amar, se faz fogo. Em suma, corrigir em cada ato da criatura para tomar nele esse lugar primário, que lhe é devido, tem direito. Seu lugar primário que lhe é devido, mas com grande dor, nossa, a criatura lhe nega esse lugar de honra, né? A criatura toma para si tudo, né? Aquilo de roubar a Deus, né? Você pega, atribui para si o seu pensamento, a inteligência, tudo. Você acha que é você. Eu que sou inteligente, por isso que eu tenho tal pensamento, por isso que eu faço tal coisa. Se eu tenho essa atitude, esses atos aqui, se eu trabalho, é por causa dos meus próprios méritos. A pessoa pensa que ela é alguma coisa. A pessoa é cheia de si, cheia de opinião. E é totalmente errado. Por quê? Porque com a razão humana, né, com a razão do homem, essa razão foi feita para ele pensar em algo maior do que ele, que existe algo maior, para ele raciocinar e entender, peraí, mas se eu estou pensando, mas se eu estou falando, se eu estou respirando,
E com esse pensamento, com essa busca, ele se acender ao eterno. Então, ele buscar aquilo que é espiritual, ele entender que aquilo que ele tem é passageiro e que o mais importante é a alma. Ele fazer esse processo de encontro com Deus, né? De dar esse lugar, essa primazia devida para Deus. Então, Deus opera dentro dessa razão, dessa inteligência e vontade do homem para manifestar o querer dele. Mas quando o homem não está nem aí, quando o homem fecha em si mesmo, olha abaixo, né? Então ele só fica com aquela parte ali do bordado, não vê naquela dimensão maior. Então, ele é o que é, né? Ele acha que é um fruto do ocaso, que tudo passa, acaba nessa terra, não vê nada da forma correta, vê com olhos baixos. E isso é uma dor. Aí ele fala, uma dor nossa. A criatura lhe nega esse lugar de honra e dá esse lugar à sua vontade humana, né? A vontade humana que deve se render, se calar. O certo é você virar para sua vontade humana e falar, cala a boca, fica quieta. Aqui quem reina é Deus, o dono desse lugar é Deus. Quem tem a primazia aqui é Deus. É Ele que manda, é Ele que rege, entendeu? É Ele que domina aqui. O certo é esse. A vontade humana se abaixar. Ela deve dar honra, como que fala? Fazer reverência para a vontade divina, né? E a minha vontade é forçada a estar na criatura como se não tivesse nem pensamento, nem olho, nem palavra, nem mãos, nem pés, nem poder desenvolver a vida da minha vontade no centro da alma da criatura. Então, todos nós, seres humanos, fomos criados para viver nessa função de no querer divino. Entendeu? Todos, 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 todos. Mas quando a criatura não corresponde, a divina vontade fica forçada muitas vezes a se calar. Mas é ela que mantém a pessoa viva. É ela que mantém a pessoa. Mas tudo que ele quer operar não pode, porque a pessoa não deu campo de ação. A pessoa colocou um monte de coisa lá no espaço, naquele campo que deveria ser para a divina vontade operar. A pessoa deu espaço para a vontade humana. E a vontade humana reinando, você já tem um rei. Você decidiu quem vai ser seu rei, sua vontade humana. Tá? É triste, né? Que dor, que grande ingratidão. Mas você quer saber quem me dá campo livre e faz a minha vontade de trabalhar como batida de vida em sua alma? Quem vive na minha vontade. Então, quem vive na vontade divina é quem se rende. Quem vira para a vontade humana, né, põe ela no seu devido lugar, né? Que ela se rende. Se rende a Deus, dá a primazia para Deus. Não quer mais viver tendo a sua opinião, seus pensamentos, suas palavras, nada seu, nada seu. O eu morre para dar espaço a Deus, para dar espaço ao divino. É como um pai que tem um monte de filho, entendeu? Todos têm o conforto, o cuidado, o carinho daquela casa, vivem numa casa maravilhosa, que tem todos os recursos para eles, todas as coisas, entendeu? Não importa como que o filho né, se comporte, vamos dizer assim, como seu filho é grato ou não, todos têm a cama para dormir, todos recebem tudo necessário para se manter vivos. Só que é aqueles que agradecem, aqueles que não agradecem, aqueles que falam, eu vivo aqui, mas eu vou me aproveitar, vou ter tudo de bom, né? Vou viver dentro desse conforto. Esse conforto eu quero receber alguma coisa, mas não quero reconhecer você. E não reconhece o pai como pai, não agradece o pai, nem fala com o pai, não deixa o pai falar, não quer escutar o pai. O pai instrui o que é melhor e fala, não, vou seguir meu próprio caminho, meus sonhos, eu tenho minhas opiniões, as minhas verdades, não quero a verdade, eu quero as minhas verdades, as minhas opiniões, enfim. E tem aqueles que são gratos, que ficam junto do pai o tempo todo, que não desgruda do pai. E agradece por tudo, é feliz em tudo. Desde as pequenas coisas às grandes coisas que acontecem. Não tem nada que o pai forneça a essa criança que não tenha um retorno dela. A criança fica agradecida e a criança também se importa com os filhos rebeldes, né? A criança pede pelos irmãos, não é mesmo? E a criança, né, oferece os atos dela pelos outros, aceita, papai. Só pediu para o meu irmão fazer, ele não fez, mas eu ajudo o senhor, né? Então ela está disponível. Ela está disponível para aquilo que o pai quiser e ela não quer
por ela mesma fazer nada, porque ela confia no pai, sabe que o pai é inteligente, né? Sabe que o pai sabe de todas as coisas, que o pai sabe o que é melhor, então ela não tem medo, ela tem segurança total. Então ela não tem por que buscar nada fora, porque ela sabe que ela está protegida, ela sabe que ela é amada, ela sabe que o pai é bom, ela reconhece o pai, então o pai pode falar com ela, comunicar, se abrir. Então tem essa função, tem é, essa liberdade. É um campo livre, né? A pessoa dá um campo livre para o pai atuar, para a divina vontade de trabalhar. Então quem vive na minha vontade, né? É quem faz isso. Pois bem, ó, como nela desenvolve bem sua vida e se constitui pensamento de seu pensamento, olho de seu olho, palavra de sua boca, batida de seu coração, e assim de tudo o resto. Ó, como nos entendemos imediatamente, tá vendo? A compreensão, não tem confusão, dúvida, medo, para quê, né? E minha vontade consegue a tentativa de formar sua vida na alma da criatura. Então, tudo que o Pai decretar em se mover para aquela criatura, trazer para a criatura os conteúdos, conhecimento, tudo que quiser fornecer, ele consegue fazer, porque essa criatura ela tem essa contínua comunicação com ele, esse entendimento, está sempre pensando nele, não dá vida para si próprio, para seus próprios pensamentos, então ele sempre encontra esse campo livre para o pai se comunicar, para o pai derramar, para o pai fazer os seus estratagemas de amor, né? E não só a criatura racional. Minha vontade tem que ser lugar primário. Então, não só na criatura racional, minha vontade tem que ser lugar primário. É como bater que, dando a circulação à vida da alma, corre a dar vida a todos os atos da criatura. Senão que em todas as coisas criadas, minha vontade tem seu lugar primário e circula como latido de vida, desde a mais pequena coisa criada até a maior. Então, toda a criação é regida por essa vontade divina, toda a criação. Não tem nada em que a vontade divina não opere, não é? Todas as criaturas, plantas, animais, tudo numa ordem que é a divina vontade, tudo que foi criado. E tá o homem, não é? Mas no homem, essa fusão, né? O homem é dotado de inteligência, né? De vontade e memória. E isso é o espaço apropriado, né? O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus justamente para viver nessa fusão divina, nesse grau de entendimento, de correspondência total, em que os dois se entendem, né? Os dois se comunicam totalmente, né? Que o homem se comunica com Deus, o homem agradece por tudo e por todos e faz aquilo que a criação é mais limitada, né? Ela é bem limitada. O homem também, ele tem o seu limite, ele não é infinito, mas acontece no homem uma união que não é igual na criação, né? É o infinito que é Deus, né? Toma esse infinito, Deus assume a nossa humanidade para operar em nós e dar continuidade por decreto dele, dar continuidade através do homem em tudo que criou. Então o homem continua dar voz para a criação, agradecer pela criação, dar o retorno que a criação é limitada a dar. O homem não. Então o homem, Deus no homem pode elevar ele e usar dele a reparar por tudo e por todos, né? Então, olha, aí aqui está falando também da questão das coisas criadas, né? Tudo que foi criado. Ela se faz vida no céu azul, que é a vontade divina, mantém nele sempre novo e vívido a cor celeste. Não pode deslocar-se, nem mudar, nem perder o brilho, porque minha vontade assim quis que fosse, né? E uma vez estabelecida assim, ela não muda, porque a vontade divina ela é imutável. Então, minha vontade é a vida da luz e do calor do sol. E com a sua pulsação de vida, conserva sempre igual a viva luz e calor. E mantém imóvel na minha vontade, sem poder afastar-se, nem crescer, nem decrescer no bem que deve fazer a toda a terra. Minha vontade é a vida do mar, e nele forma o murmúrio das águas, o serpentear dos peixes, as ondas estrondosas. Então, tudo é vontade divina, nada escapa. Ó, como a minha vontade faz festa da potência que contém e desenvolve a sua vida com tanta majestade e absoluto domínio nas coisas criadas. Nem o mar pode deixar de murmurar, nem o peixe de nadar.
Aliás, poderia dizer que é minha vontade que murmura no mar, minha vontade que nada no peixe, minha vontade que forma as ondas e com seu ruído faz ouvir que aí está a sua vida, que pode fazer tudo como lhe parece, como gosta, né? Que é um decreto divino. É um decreto divino, estabelecido, imutável, uma verdade imutável. E todas as coisas foram criadas para dar glória a Deus dentro da ordem que foram criadas. O mar com seu murmúrio, os peixes que nadam no mar, os pássaros do céu, tudo dentro da ordem que Deus colocou e decretou. Minha vontade é a pulsação de vida no pássaro que trina, no piar do pintinho, no cordeiro que bale, na rola que geme, nas plantas que vegetam, no ar que todos respiram. Olha que legal. Em suma, em toda a minha vontade tem sua vida e forma com sua potência o ato que ela quer. Assim, tem harmonia em todas as coisas criadas e forma nelas os vários efeitos, cores, ofícios que cada uma contém. Mas sabes para quê? Para me fazer conhecer pela criatura. Tá vendo? Para que a gente reconheça Deus em tudo isso. São as mensagens que Deus deixa para todos nós, mostrando que existe, que ama, que governa tudo, que rege tudo, para ir a ela, para cortejá-la, para amá-la, com tantos atos diversos de minha vontade, por quantas coisas criei. E não tem também, ninguém pode falar assim que, eu não vejo nenhum sinal do amor de Deus, né? O sol brilha para todo mundo, então esse lado do pano, ele mostra para todo mundo, mas tem gente que não tá nem aí, entendeu? Tem gente que não tem o trabalho nem de olhar, quer ver tudo avesso e pronto. Pronto. Não tem nem o trabalho de reparar, de contemplar. Se a pessoa não parar para contemplar, ela não vai. Se a pessoa fechar o olho para as coisas, para a criação, que Deus, né, mostrando ali para você tudo, e você fechar os seus olhos, você não vai ver. Se ignorar, você não vai ver. Então, não tem ninguém, não tem ninguém que não é abençoado. Entendeu? Não tem ninguém que não é abençoado. É isso que o senhor está me falando. Não tem ninguém que não é abençoado por mim. Para falar assim, aquele ali é desprivilegiado. Porque o passarinho canta para todo mundo, né? A árvore dá os frutos para todo mundo comer. O céu azul cobre o mundo inteiro. A lua, suas estrelas, é para todo mundo ver, mas tem gente que não, se a pessoa não olhar, né? Se a pessoa não parar um pouco de olhar para baixo, para si mesmo, e não olhar, não vai ver. Então, tudo isso são as mensagens que Deus deixa de amor, os cortejos para amá-la, com tantos atos diversos de minha vontade, por quantas coisas criei. Meu amor não ficou contente em colocar no fundo da alma a minha vontade como batimento de vida. Meu amor não ficou contente em colocar no fundo da alma a minha vontade como batimento de vida, senão que quis pôr minha vontade em todas as coisas criadas. Não só no homem. Ó, meu amor não ficou contente em colocar no fundo da alma a minha vontade como batimento de vida, senão que quis pôr minha vontade em todas as coisas criadas, a fim de que também, por fora, minha vontade não a deixasse jamais. Então, nós somos circundados por esse amor dentro da nossa alma, esse Deus se manifesta, e também fora, dentro e fora, entende? Então, os sinais do amor de Deus, da vontade dele, estão em todos os lugares, em todas as pessoas, em tudo, entendeu? Não é assim, é só a alma, que a vontade divina manifesta só na alma, só na alma, só na alma, só na alma. O que é externo a mim não é nada, não é nada, não. Olha só essas coisas maravilhosas que Deus criou, tudo que Deus fez, tudo, 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 tudo. Tudo é vontade dele, tudo é amor dele. Assim pudesse conservar-se e crescer na santidade de minha mesma vontade. Todas as coisas criadas lhe fossem de incentivo. Incentivo para nós. O alimento, que também alimenta o nosso corpo e nos sustenta, né? Senão a gente cai e morre, né, gente?
Como é que também a gente vai louvar a Deus, vai louvar, vai bendizer, entendeu? E o alimento é para manter o nosso corpo. Isso também é motivo da gente se alimentar, agradecer a Deus, o descanso que Ele dá, a respiração, todas as coisas que Ele nos fornece são elementos para a gente viver na divina vontade. Então não tem nada que não seja propício. Por isso que não tem desculpa para não viver na divina vontade. Porque o Senhor deu para nós todos os elementos, não só para alimentar a alma, o espírito, mas também para cuidar do corpo, também por fora, entendeu? Por exemplo, você olhar para o sol e ver aquele sol belo, isso, nossa, como que isso fortalece, como que isso dá paz, como que isso dá alegria. Então, o Senhor dá tudo isso para nós e não tem nada que Ele não forneça para nos ajudar, para nos conservar, para nos fazer crescer na santidade. Todas as coisas criadas é incentivo, serve de exemplo. Então, tudo que é incentivo é para o nosso bem, para a nossa melhora. Então, é exemplo. Você vê o sol que é obediente a Deus, que mantém sempre ali com a sua luz, que brilha para todo mundo. A árvore, a beleza dos passarinhos, né? O canto dos passarinhos, tudo, 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 tudo. Tudo, tudo, tudo é para a gente ver e perceber que, olha só, a criação que não é dotada de razão, né? Inteligência e memória, não é dotada dessas faculdades, né? Eles, dentro da ordem que foram criados, irracionais, mas eles louvam e adoram a Deus. É um exemplo muito grande, né? E assim pudesse conservar-se e crescer na santidade de minha vontade, da mesma vontade. Todas as coisas criadas lhe fossem de incentivo, de exemplo, de voz e de reclamo contínuo, para fazê-las sempre correr no cumprimento de minha vontade, finalidade única para a qual foi criada. Então, isso tudo foi criado para nós, para que não tem nenhum ponto, gente. O ser humano não pode virar e falar assim: ah, mas o Senhor nunca me deu nenhum sinal da sua presença. Ó, a criatura não ter desculpa para reclamar com Deus, que foi deserdada, que foi, como é que fala? Que teve alguma negligência, que eu não pude fazer sua vontade, que eu não sabia, Senhor, qual que era a sua vontade. Eu não sabia que o Senhor existia, e a pessoa fala assim: nossa, você não viveu no planeta, não? Você não viu o céu, você não viu as coisas criadas, as pessoas que eu pus na sua vida. Você não acordou, não, meu filho? Seu coração não bate aí no seu peito, não? Você não respira, não? Você não vê, você não anda, você não caminha, você não trabalha, nada, 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 nada mesmo? Sério que com você foi diferente de todo mundo? Então a criatura não tem desculpa, porque a divina vontade circunda tudo e dá todas as informações, ferramentas de todo tipo de exemplo, todo tipo de ajuda, de auxílio para nós. Não tem desculpa. Mas aí, qual que é o problema então aqui, ó? Mas a criatura se faz de surda a tantas vozes da criação, cega à vista de tantos exemplos, e se abre os olhos, os fixos em sua vontade. É igual a pessoa que acorda nervoso, com raiva, e vai. A pessoa só vê o mal, porque ela tá tão cheia daquela raiva e ela tá conversando com os próprios pensamentos que passa a gente perto dela, às vezes conhecida, ela não vê, nem cumprimenta ninguém. Não é que tem que sair cumprimentando todo mundo, mas eu falo assim, a pessoa tá tão dentro dela, ali naquele fixo, com aquilo ali fixo, com a raiva, com a angústia, conversando com os pensamentos, que ela distrai, se deixa até atropelada na rua. Porque a pessoa não olha, não usa a visão para se proteger, né? Porque a visão é tudo que o Senhor dá é para isso, é para conservar a nossa vida também, proteger. A pessoa não olha para nada, atravessa a rua igual um louco, sabe? Tá totalmente perdido em seus próprios pensamentos, tá com cara feia para todo mundo, né? Entra no ônibus com aquela cara feia pro motorista, a cara fechada, com raiva, dentro dela, dentro dela, dentro dela, dentro dela, dentro dela. O dia passa, a pessoa trabalha, dá tudo errado, tudo errado, tudo errado, tudo que ela faz dá tudo errado, porque ela tá tão dentro dela, tão focada nela que ela sente assim: nossa, meu dia foi péssimo, deu tudo errado. E deu tudo errado mesmo, porque a pessoa ficou dentro dela. E talvez nesse dia, como a pessoa estava tão dentro dela,
Naquele dia aconteceu muita coisa que ela não sabe. Por exemplo, quando ela estava atravessando a rua e poderia ter sido atropelada, mas Deus, né, usou ali daquele motorista e deu para ele a coordenação, a agilidade para ele se desviar dela e não atropelar, porque então Deus interviu e protegeu ela de um atropelamento, entendeu? É, dentro do ônibus, né, Deus protegeu ela, abençoou que a viagem não, né, que a ida para o trabalho desse tudo certo, entendeu? Ela tá respirando, ela tá viva, olha um tanto de milagre. Eu tô citando essas coisas, mas o primeiro milagre foi ela acordar, né? O coração bater, só por ela estar respirando, já é o maior sinal do amor dele. Aí, como ela estava muito nela, ela não viu que o dia estava muito bonito, entendeu? Que tinha um monte de passarinho cantando, ela não percebeu nada, 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 nada. Entendeu? Que Deus abençoou ela, que ela conseguiu chegar no horário no trabalho, mas ela só viu o defeito de não ter feito bem o trabalho, mas aí ela culpa todo mundo e não percebe que talvez todo mundo ajudou, tudo foi propício para ela, mas como ela estava tão nela, ela não conseguiu usar. Aí ela os elementos. Depois ela descobre que se ela tivesse tido, se ela pudesse, tivesse a humildade de conversar, que como ela não conversou e não cumprimentou ninguém, né? Tratou todo mundo mal também. Mas se ela tivesse tido a humildade de pedir ajuda, um colega de trabalho ia vir ajudar. Tinha gente querendo ajudar, tinha gente preocupada, mas ela ficou nela, nela, nela. Tô dando um exemplo aqui, mas é até bom eu lembrar disso, porque isso já aconteceu comigo isso. Já situações de trabalho que realmente eu fiquei muito em mim, né? Tô lembrando disso agora, né? Situações assim que Deus me amou de diversas formas, mas eu tava tão no meu sofrimento, tão, né? Porque eu vivi um tempo no trabalho que eu sofri muito assédio moral nesse trabalho, sabe? Era causa também de recorrer à justiça e tudo, mas naquele tempo eu não tive esse entendimento e sei que também não era pra ter, né? Mas assim, nossa, 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 eu só via errado. As pessoas, eu ficava tão armada para elas, sabe? Tão desconfiada que eu não via o amor se movendo, eu só via maldade em todo mundo, gente. Eu via maldade em todo mundo. Todo mundo era ruim. Para mim, todo mundo era ruim. Todo mundo era maldoso, todo mundo era sem vergonha. Eu só via desse jeito, só desse jeito. Via tudo errado. E quantas vezes, sabe? Eu quase fui atropelada uma vez, porque não só uma vez, de tanto triste que eu tava dentro de mim, pensando meus sentimentos, que eu não via nada, 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 nada. Porque eu tava muito dentro de mim mesmo, nadando no mar do sofrimento, né? Vamos dizer assim, ficando ali. E as coisas externas acontecendo, o mundo continuou, né, gente? As coisas acontecem. Se eu trabalhei, se eu fui, é Deus que me moveu, mas eu só vi errado, vi errado. E acaba que as coisas, né, a gente atrai, né? O que a gente ama, a gente atrai, né? Vamos dizer assim, né? O que a gente pensa, de certa forma, a gente atrai aquilo. Então, as coisas davam errado mesmo, entendeu? Porque eu insisti em ver o lado avesso das coisas, né? O lado avesso do pano aí, né? Entendeu? Então, eu não via possibilidade, não via, eu não sentia assim que. Eu não entendia o sofrimento também, então eu achava que se eu estava sofrendo daquele jeito ali, é porque também Deus, ele, né, por algum, eu ficava com escrúpulos, né, então, como eu sou muito pecadora, Deus não fala comigo, não se comunica, só que ele se comunicou de várias formas, né, ele comunicou impedindo que eu fosse atropelada, né, ele se comunicou através das pessoas que com carinho, né, tinha um moço na portaria que ele é até evangélico, ele me recebia com tanto carinho, mas com tanto amor, sabe, o único que arrancava um sorriso meu era ele. Com tanto carinho, tão brincalhão, tão alegre, um trabalho duro, difícil. E alegre, 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 feliz e contente. Então, há os sinais do amor de Deus aí, entendeu? Só que eu não via, eu via todo mundo como maldoso, eu ficava com desconfiança, eu ficava me protegendo demais, sabe? Então eu me lembrei disso agora. Mas a criatura se faz surda a tantas vozes da criação, cega à vista de tantos exemplos, e se abre os olhos, os fixa em sua vontade. Que pena, né? Pobre alma, né? Por isso te recomendo que não queiras jamais sair de minha vontade, se não queres multiplicar minha dor.
e perder a finalidade para a qual foste criada, né? Então, pelo amor de Deus, né? Nós somos feitos aqui, o Senhor quer multiplicar a vida divina, né? Não a dor, né? Por favor, não vamos sair dessa vontade, né? Não vamos escapar. Não tem coisa melhor. A gente já entendeu que o Senhor está em tudo. Todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas. Então, o olhar dele nos rege, nos vê onde a gente vai, tudo. Ele se move nos nossos olhos, respiração nossa, batimento cardíaco. Então a gente entendeu isso, que Deus rege tudo, 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 tudo. E nada escapa dos olhos dele. Então a gente está vendo o outro lado, entendeu? Tá vendo o outro lado que ele está mostrando. E que lindo, né? O que Deus fez de se abaixar até nós, não é? E mostrar para nós o trabalho dele, o querer dele, o que ele quer. Então, como é maravilhoso isso, né? Em tudo, né? Eu fiquei muito chateada por ter perdido o áudio, porque quando eu fui, né? Assim, quando eu fui falando, vinha muita coisa, sabe? E assim, eu falo e apago, como se fosse assim. Eu falo, transbordo aquilo ali e depois se volta para um vazio, sabe? Eu me sinto igual aqueles limão, assim, quando tá cheio de água. Você espreme o caldo, tira o caldo e depois ele já tá vazio de novo, né? Então tem que encher de novo. Aí, então, foi assim que eu me senti por ter perdido o primeiro áudio que eu tinha gravado. Mas aí eu escutava, né, no meu interior, assim, né? Não, nada tá perdido, né? Nada tá perdido. E realmente, né, tinha feito um comentário lá que não era no entendimento errado. Ele consertou sobre essa questão da diferença que, do jeito que eu falei lá, eu tinha falado que o homem, que quando o Senhor fala que ele circula em tudo, também nas coisas criadas, do jeito que eu falei, pareceu que eu estava dizendo assim, quando fala assim, ó, ela se faz vida no céu azul, mantém nele sempre novo e vívido de cor celeste. Não pode descolar-se, nem mudar, nem perder o brilho, porque minha vontade assim quis que fosse, né? Ela não muda. Minha vontade é vida da luz, o calor do sol. Com a pulsação de vida, eu conservo sempre igual à luz. Quando fala aqui do mar, dos peixes, do jeito que eu falei antes, né? Ficou assim, uma incompreensão minha, mas do jeito que eu falei, ficou parecendo que eu tava falando que você vê um peixe, você tá vendo Deus, mas no sentido assim, de fusão, né? De união. Não é assim, né? Eles, né, existem por querer de Deus a criação. A criação toda fala do amor de Deus, mas dentro da limitação dela de criar, de coisa criada, entendeu? Só que essa união de Deus, essa união, essa fusão acontece com os seres humanos, né? Essa união que o homem tem a razão, a inteligência e a memória justamente por isso. Então, é no homem feito a imagem e a semelhança do Criador que ele quer tomar essa nossa humanidade, né? E reinar nela, né, dentro da nossa humanidade, não da criatura peixe, que do jeito que eu entendi, que eu estava falando antes, pareceu que foi isso, então ele me explicou isso, do jeito que eu falei antes, mas aqui todo mundo está entendendo, né? Então é isso. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Perdão o áudio longo aí, tá? Eu fiz algumas paradas aqui, mas é tudo para a glória de Deus. Amém? Em nome do Pai, do Em Filho e do nome do Pai Espírito que me Santo. Amém. criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade, suprema majestade, eu venho em sua divina vontade. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, às adorações, os louvores, o amor, a ação de graça, fazer todas as reparações por todos e por cada pecado.
Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade, vem divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat, vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Escola da Divina Vontade, estudo 16, Livro do Céu, 24 de março de 1922. Quem vive na Divina Vontade com seus atos suplantará a multiplicação da vida sacramental de Jesus. Continuando meu habitual estado, meu sempre amável Jesus, ao vir, me disse: minha filha, conforme a alma faz seus atos em meu querer, assim multiplica minha vida, de maneira que se faz 10 atos em minha vontade, 10 vezes me multiplica. Se faz 20 vezes, 100, 1000, ou ainda mais tantas vezes demais, fico multiplicado. Acontece como na consagração sacramental. Quantas hóstias põe, tantas vezes fica multiplicada. A diferença que há é que na consagração sacramental tenho necessidade das hóstias para me multiplicar e do sacerdote que me consagre. Em minha vontade, para ficar multiplicado, tenho necessidade dos atos da criatura, onde mais que hóstia viva, não morta, como as hóstias antes de consagrar-me. Minha vontade me consagra e me encerra no ato da criatura, e eu fico multiplicado em cada ato seu, feito em minha vontade. Por isso, meu amor tem seu desabafo completo com as almas que fazem minha vontade e vivem em meu querer. São sempre elas que suplementam não só a todos os atos que me devem as criaturas, mas a minha própria vida sacramental. Quantas vezes fica obstruída minha vida sacramental nas poucas hóstias nas quais eu fico consagrado, porque são poucos os que comungam. Outras vezes falta sacerdotes que me consagrem, e minha vida sacramental não só não fica multiplicada quanto quisesse, mas fica sem existência. Como sofre por isso? Meu amor gostaria de multiplicar minha vida todos os dias em tantas hóstias, por quantas criaturas existem, para me dar a elas, mas em vão espero. Minha vontade fica sem efeito, mas o que decidi, tudo terá cumprimento. Por isso, tomo outro caminho e me multiplico em cada ato da criatura feito em meu querer, para me fazer suprir a multiplicação das vidas sacramentais. Assim, só as almas que vivem em meu querer suplantarão a todas as comunhões que não recebem as criaturas, a todas as consagrações que não são feitas pelos sacerdotes. Nelas encontrarei tudo, ainda a mesma multiplicação de minha vida sacramental. Por isso, te repito que tua missão é grande, a missão mais alta, mais nobre, sublime e divina. Não poderia
esconder-te. Não há coisa que não concentrarei em ti. Ainda a multiplicação da minha vida. Farei novos prodígios de graça, jamais feitos até agora. Por isso te peço, sê atenta, sê fiel, faz com que a minha vontade tenha vida sempre em mim, sempre em ti e eu em mim. Encontrei toda completada a obra da criação com os meus plenos direitos e tudo o que quero. Nesse trecho é interessante, né, essa multiplicação da vida na divina vontade, dos atos, né? Se tem a gente foi levantada em cada lugar Jesus escolheu pessoas, né, para ser levantada em cada lugar. Então, assim, esses atos são multiplicados. Tipo, se tem um filho da divina vontade e ele faz todos os atos dele na divina vontade, então esses atos é multiplicado por aqueles que não fazem, né? Ele faz a comparação como na consagração. Na consagração, o sacerdote, ele apresenta uma hóstia, né? Mas que representa a todos, que se multiplica, né? Que há essa multiplicação. E aí ele fala que aquela pessoa que não faz o querer dele é como hóstias mortas que não tem sacerdote para consagrar, que não tem quem comungue, né? Aquelas hóstias, né? Então, assim, se tem um filho da divina vontade num lugar e ele não faz esses atos, então esses atos não são multiplicados, não se multiplica, não se multiplica como ele fala, em 10, 100, porque uma pessoa só, aí ele fala a questão da importância da responsabilidade que cada um de nós tem. Eu achei muito interessante isso, porque ontem uma pessoa perguntou para mim assim, se num lugar que tivesse um filho da divina vontade, se os castigos iam ser evitados, né? E aí eu respondi para ela que os castigos iam ser atenuados, mas que não podem ser evitados, né? São atenuados, por quê? Por causa desses atos que a gente faz. E aí, esses atos, um ato só de um filho da divina vontade se multiplica em todos aqueles que não fazem esses atos e produz graça. Que ele fala aqui, ó, minha filha, conforme a alma faz seus atos em meu querer, assim multiplica a minha vida, né? Ele não disse as almas, ele disse a alma. Conforme a alma faz seus atos em meu querer, multiplica a minha vida, ou seja, a multiplicação de atos, né? De vidas. De maneira que se faz 10 atos em minha vontade, 10 vezes me multiplica, né? Ou seja, são 10 vezes multiplicados aqueles atos que a gente fez por todos aqueles que não fizeram. Se faz 20, 100, 1000 ou ainda mais, tantas vezes demais fico multiplicado. Então, quanto mais há essa multiplicação de atos, quanto mais a gente faz esses atos, né? Quanto mais a gente repete, passa o dia inteiro fazendo atos, né? Atos na divina vontade, fazendo as nossas orações, nossas partilhas, nossos vídeos, nossas reparações, né? A divina vontade, Jesus explicou para mim que a divina vontade ela está em movimento, então ela não fica parada. Acontece, aí ele compara, acontece como na consagração sacramental. Quantas hóstias põe, né? Se o sacerdote colocar 10.000 hóstias, vai ser 10.000 Jesus.
o corpo de Cristo. Tantas vezes fico multiplicado. Então, quanto mais a quantidade de hóstia, mais Jesus é multiplicado. Quanto mais a quantidade de atos, mais esses atos são multiplicados. A diferença que há é que na consagração sacramental tenho necessidade das hóstias, né? Ele precisa das hóstias para ele se multiplicar, né? E do sacerdote, ele precisa das hóstias do sacerdote, que ele não consegue fazer sozinho. Que me consagre, né? Então ele precisa das hóstias, primeiro de uma quantidade grande de hóstias, depois de um sacerdote para consagrá-las. Em minha vontade, para ficar multiplicado, tenho necessidade dos atos. Aí ele fala que minha vontade, na vontade dele, para ser multiplicado, né? Para ser multiplicada essa vida na divina vontade, ele tem necessidade dos atos da criatura. Então, é dos atos dos filhos da divina vontade. Onde, mais que hóstia viva, ele fala que nós somos mais que hóstias vivas, não morta como as hóstias, antes de consagrar-me, né? Antes do sacerdote consagrar, são hóstias mortas. Nós já somos o contrário, nós somos hóstias vivas, porque nós só precisamos dos atos. Minha vontade me consagra e me encerra no ato da criatura. Então, a vontade de Jesus, a divina vontade, a gente fazendo esse ato, Jesus fica encerrado em nós, ele ganha vida em nós, né? Do ato da criatura, ele fica multiplicado, né? Então, ele se multiplica nos vários Jesus que a gente já viu falar sobre isso. Em cada ato seu, feito em minha vontade, por isso meu amor tem seu desabafo completo. Então, quanto mais atos há feito na divina vontade, o desabafo de Jesus fica completo. Com as almas que fazem minha vontade e vivem em meu querer, ele desabafa em nós, né? A gente já viu isso também. Em algumas aulas aqui a gente já viu Jesus falar sobre isso também. Sempre elas que suplementam, são sempre essas almas, né? As almas que vivem no divino querer, que suplementam não só a todos os atos, né? A gente suplementa não só a todos os atos que me devem as criaturas, ou seja, aqueles atos que as criaturas não fazem, mas a minha própria vida. Então, suplementa os nossos atos na divina vontade, suplementa a própria vida de Jesus sacramental. Porque nós somos hóstias vivas, né? Nós somos hóstias vivas. Quantas vezes fica obstruída a minha vida sacramental nas poucas hóstias nas quais eu fico consagrado, porque são poucos os que me comungam. Então, olha assim, eu achei interessante isso aqui, ó. Nas poucas hóstias nas quais eu fico consagrado, porque são poucos os que me comungam, né? Então, tipo assim, se o sacerdote ele consagra muitas hóstias, né? E sobram, né? Sobram e elas voltam lá, né? As pessoas não comungam elas voltam a origem, né? Do qual elas foram formadas. Outras vezes faltam sacerdotes que me consagrem. Às vezes tem a hóstia, mas não tem o sacerdote que consagre. E minha vida sacramental não só não fica multiplicada, porque não há quem comungue, não há quem consagre, então a vida de Jesus não fica multiplicada. Quanto quisesse, mais fica sem existência, tá vendo? Além da vida não se multiplicar quando não tem sacerdotes e quando não tem quem comungue, né? Fica como se não se fica. Oh, meu Deus, é porque, gente, eu sou complicado para falar. Não fica multiplicado, né? Quase não fica multiplicado. Quanto mais fica sem existência.
A minha vida sacramental não só não fica multiplicado, né, quando não há sacerdotes e nem há quem comungue, quanto quisesse, né, quanto Jesus quisesse, porque as pessoas não comungam e não tem sacerdote para consagrar, né, mas fica sem existência, como se não existisse. Ó, como sofre por isso o meu amor, tá vendo? Ó, como sofre por isso o meu amor. Gostaria de multiplicar a minha vida todos os dias. Ele fala que ele gostaria de multiplicar a vida dele todos os dias, em tantas hóstias, né? Por quantas criaturas existissem, né? Vamos supor que o mundo tivesse 20 mil, sei lá quantos mil habitantes tem no mundo, né? Um exemplo. Tivesse 1000 hóstias consagradas e todo mundo comungasse. Então, Jesus ia ser multiplicado nessas 20 mil pessoas, né? Sim. Existem para me dar a elas, né? Por quantas criaturas existissem para me dar a elas, ele queria se dar, né? Mas em vão espero, né? Tadinho, ele em vão espera, porque as pessoas não têm sacerdote e não, a pessoa não quer comungar, né? Não comunga, tem pessoas que nunca comungaram Jesus na vida, sabe nem o que é isso. E ele fica esperando, espera e sofre. Minha vontade fica sem efeito. Aí ele fala que a vontade dele fica sem efeito. Mas o que decidir, tudo terá cumprimento. Ele fala que o que ele decidiu, tudo terá cumprimento. Por isso, tomo outro caminho. Aí, se ele não vai pelo caminho das hóstias consagradas, ele vai pelo caminho, toma outro caminho. E me multiplico em cada ato da criatura. Aí ele vai, usa os filhos da divina vontade para multiplicar cada ato da criatura feito em meu querer, para me fazer suprir a multiplicação das vidas sacramentais. Por isso que Jesus fala que nós somos hóstias vivas. Assim, só as almas que vivem em meu querer suplantarão a todas as comunhões. Então, só as almas que vivem no querer de Jesus é que serão aquelas hóstias vivas, né? Serão essas hóstias vivas, que não recebem as criaturas a todas as consagrações que não são feitas pelos sacerdotes. Então, deixa eu ver aqui, peraí, gente. Suplantarão, né? Então, tipo assim, substituirão, né? Suplantarão a todas as comunhões que não recebem as criaturas, né? A todas as consagrações que não são feitas pelos sacerdotes, né? Então, porque já vai ser hóstia viva e vai se multiplicar esses atos, né? Nelas encontrarei tudo, né? Na alma que vive na divina vontade, ele encontra tudo. Ainda a mesma multiplicação de minha vida sacramental, porque vai ser hóstia viva, né? Como Jesus já explicou aqui numa aula. Por isso te repito que tua missão é grande, ó, olha a missão do Filho da Divina Vontade. Que tua missão é grande, a missão mais alta, mais nobre, sublime e divina. Não poderia escolher-te, né? Não poderia escolher-te. Não há coisa que não concentrarei em ti. Ele fala que não há coisa que não concentrará num filho da divina vontade. Olha a responsabilidade, né, que nós temos. E é por isso que precisa de muito amor, amor eternamente. Da minha vida, farei novos prodígios de graças jamais feitas até agora. Ele fala que fará novos prodígios de graça jamais feita até agora. Por isso te peço, se atenta. Ih, ó Jesus puxando minha orelha. Se atenta. Ser-me fiel, né? Para todos nós, ó, sermos atentos e sermos fiéis. Faz com que a minha vontade tenha vida sempre em ti e eu em mim. E eu em mim. E eu em mim, querer em ti encontrarei toda completada a obra da criação com os meus plenos direitos e tudo o que quero. Então, assim,
essa questão, né, que Jesus fala, né, que a importância dos nossos atos, né, na divina vontade, né, a importância de tudo aquilo, né, de nós tomarmos consciência que nós somos filhos da divina vontade. Ele quer que nós sejamos fiéis. Jesus ensina, já me ensinou a questão de nunca parar um bem começado, né? Se você começa uma coisa, você tem que fazer, você tem que ser constante, né? Que é o ser fiel. Da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, você está ali multiplicando os atos. Então, isso é muito importante, né? Hoje, na aula de hoje, foi muitas coisas assim, foi muitas verdades. Esses dias a escola tem sido muito reveladora para nós, né? Mas é assim, a gente tem que a cada dia mais se abrir para essa graça, né? E para essas verdades, né? Porque assim, o ato do Filho da Divina Vontade é muito importante. A, a, aquela a primazia, né? A primazia do que nós temos para ofertar para Deus, né? O que é que nós temos para ofertar? Em sinal de gratidão e amor por tudo que Ele nos dá, por tudo que Ele faz, né, com a gente. Então tem toda essa dinâmica, né? Tem todo esse contexto, né? Que ele fala para Luísa e ele fala para nós, né? Né? Então ele fala, deixa essa mensagem para a gente, né? Ele fala: minha filha, conforme a alma faz seus atos em meu querer, assim multiplica minha vida, né? Então, conforme a gente faz os nossos atos no querer divino, como foi ensinado ontem sobre a posição do qual a gente foi chamado, né? Que a gente conheceu a divina vontade, cada um já num caminho. Mas a gente faz os atos no querer divino e esses atos se multiplicam. O ato do Filho da Divina Vontade tem um poder universal. É incrível isso, né? É incrível. Na hora da aula que você Amém? falou sobre isso, Fiat. eu entendi o seguinte: você falou, né? Tá todo mundo na igreja, na missa. E aí, na hora das orações, todo mundo tem no coração as suas orações. Mas, assim, grande parte das pessoas estão pedindo, por exemplo, o fim da pandemia. Só que agora, nesse momento, a vontade de Deus permitiu acontecer essa pandemia. E essa permissão de Deus, a gente sabe, por causa de tudo que a gente está estudando, de toda a nossa intimidade com Deus, da nossa vida com Deus, que Ele está permitindo essa pandemia, a gente entende o que Deus está fazendo e a gente fala: Fiat, eu aceito, porque eu sei que o que o Senhor está fazendo é para a vinda do reino. Então eu sempre estou falando Fiat para Deus, Fiat, Fiat, Fiat. Tudo que eu vejo, eu consigo ver a situação com os olhos dele e eu falo Fiat. Eu vejo a situação no Talibã, né, a situação no Afeganistão. Eu vejo vulcão, eu vejo furacão, eu vejo enchente, eu vejo toda essa situação de sofrimento, a terra sendo sacudida e eu falo Fiat. É para a vinda do reino da divina vontade. Estou falando Fiat, eu estou pedindo o reino. A minha vida aqui na terra, a nossa vida aqui na terra hoje é pedir o reino. E a gente sabe que o que está acontecendo é para a vinda do reino. Então, para tudo eu falo Fiat. Eu sei qual é a vontade de Deus, eu conheço e eu falo Fiat. E o meu Fiat une-se com o Fiat de Deus. Ele está pronunciando Fiat, permitindo pandemia, permitindo furacão, essas coisas tudo. Então, eu uno o meu Fiat com o Fiat de Deus. Ele quer um Fiat humano. Um Fiat da família humana para poder acontecer o que ele está planejando. Porque ele fala que derramar, ele não vai derramar um dom, um bem, se não tiver uma pessoa na terra para receber, igual o Messias.
Por exemplo, quando na época na época que ele veio, o Verbo se encarnou, a única pessoa que conseguiu trazer, que ela conseguiu pronunciar o Fiat, a única pessoa que tinha condições de pronunciar o Fiat e para trazer o Messias para, né, conquistar o bem que Deus queria mandar, foi Maria, porque ela era filha da divina vontade, a única filha da divina vontade. Só ela sabia, só ela entendia, tinha toda a revelação sobre a redenção. O povo lá na época pedia, muitos pediram o Messias, a vinda do Redentor, do Salvador. Mas tinha muitos lá na época de Jesus que pediam o Messias, que pediam o Redentor, o Salvador, e não entendiam qual era o reino que ele viria trazer, qual era a salvação que ele viria trazer. Achavam que era uma salvação muitos acreditavam, tanto que Naval Torta sempre fala, e até os apóstolos não entenderam qual era a missão verdadeira real de Jesus. Eles achavam que era para libertar o povo que Jesus veio para ser um rei aqui humano, que o reino dele era humano. Não entenderam direito que era um reino divino. Maria tinha plena posse da verdade, ela sabia. Então, Deus só veio, o Verbo só se encarnou porque tinha um humano pedindo de acordo com a vontade dele. E aí o Fiat dela uniu com o Fiat dele e ele veio. Tinha que ter um ser humano para receber o bem que Deus queria mandar. Né? Ele queria mandar ele mesmo. E agora, agora para vir o reino da divina vontade, tem as condições. Tem que ter gente na terra que sabe exatamente, que sabe o que é o reino, que conhece o valor, que entende o que vai ser o reino, para pedir, para suplicar e para falar Fiat para tudo que Deus está fazendo para vir esse reino. A gente está vivendo etapas, né, do reino. É a mesma coisa, por exemplo, se um pai é rico, é um exemplo assim, né, um pai é muito rico. E aí ele vai deixar uma herança para o filho. Só que aí o filho nem sabe que esse pai existe, nem sabe que o pai tem essa herança. Aí o pai deixa o testamento para o filho, mas o filho nem é comunicado e não fala que aceita a herança, não tem lógica. Por isso que Deus, por isso que tem que ter o fiat humano, porque é a gente que vai receber o bem. Tem que ter alguém para falar, eu quero, eu aceito e aceito tudo o que precisa ser feito para vir esse reino. Precisa amar, conhecer, né? E está disposto a fazer tudo para receber, para a humanidade inteira receber esse dom, né? Por isso que que você falou, Deus só ouve, só considera essa pessoa, considera só a vontade daquela pessoa, considera aquela pessoa com aquela vontade, porque aquela vontade está unida com a de Deus. E aí esse Fiat unido, o Fiat da criatura unido com o Fiat divino, tem o poder de produzir nas mentes de todos os seres humanos o conhecimento. E aí, essa verdade vai se espalhando aos poucos nas outras mentes, vai sendo comunicada, né, por uma graça de Deus para todo mundo. A parte da Eucaristia, na hora que você falou, eu levei um susto, porque Jesus falou o seguinte no trecho, né? Ele falou assim, que cada ato que a gente faz é muito grandioso, esse trecho é incrível. Cada ato que a gente faz é uma Eucaristia. O sacerdote consagra a partícula, a hóstia, e aquela hóstia tem a vida de Jesus ali, a vida divina. E aí Jesus está falando que cada ato feito na divina vontade é uma consagração. Então, tudo que eu estou fazendo na divina vontade, cada ato, cada pulsar do meu coração, cada respiração, cada palavra, cada ato que eu estou vivendo é uma hóstia. E aí eu falei assim, meu Deus, então a vida divina que a gente está produzindo com os atos é para as outras pessoas, não é para a gente.
Então, a hóstia que a gente está produzindo é para ser consumida por alguém, né? Ele está fazendo isso, porque para que ele ia produzir essas hóstias? Para as pessoas comungar a hóstia. E o que é comungar a Eucaristia? Comungar Cristo. Você receber, você amar. Aquela vida divina vai se comunicar com a sua vida, né? Na hóstia. E aí, eu falei, nossa, Senhor, então, meu esposo está comungando? Porque se ele está vivendo comigo, eu estou na divina vontade, eu estou fazendo. Cada ato que eu faço é uma hóstia, uma comunhão, uma hóstia que eu estou consagrando. E ele está aqui comigo, e o que tá, ele está em comunhão comigo, ele tá consumindo esses atos. Porque, por exemplo, vamos pensar, se eu estou com ele, né, com meu esposo, todo mundo que está aqui na minha casa está em comunhão comigo, a gente está tendo um relacionamento, né, de amor. Eu, meu esposo, eu e meus filhos. Então, essas trocas de, de amor e o amor que eles têm por mim é por Jesus que eles têm. Aí eu falei, então ele está comungando, né, dessa forma. Ele não comunga a partícula, a hóstia consagrada pelo Padre, mas ele comunga com os atos que está sendo produzido aqui na minha casa. Ele está recebendo essa vida divina quando ele me ama, quando ele me acolhe, quando ele cuida de mim, quando ele me abraça, né? Que ele está se relacionando comigo. Quando eu me dou para ele, quando eu faço sacrifício por eles, por meus filhos, por meu esposo, eu estou oferecendo para eles Jesus. É Jesus vivendo em mim. Então eles estão comungando. Eu pensei isso, eu falei, gente, então a gente pensa, porque eu sempre falo, né? Meu esposo não comunga, não recebe a comunhão, meu esposo não recebe a comunhão, meu esposo não recebe a comunhão. Eu fico preocupada com isso. Mas a vida divina está sendo comunicada para ele através de mim. É isso que Jesus quer. Ele quer que a vida divina seja levada para todo mundo, que a pessoa não precise estar lá e em busca da hóstia. A hóstia vai em busca da pessoa. A hóstia viva vai em busca da pessoa e a pessoa está comungando. É igual você falou, se a gente for falar isso com o sacerdote, ele vai falar, não, isso é loucura. Então, eu acho que, né, esse trecho ele é muito, muito, muito profundo, essa verdade, né? Jesus está a gente leva Jesus, a gente leva a hóstia como se fosse um ministro, tá levando a hóstia, só que tá levando os atos. Os atos, a hóstia é o ato. Então, se eu faço um ato em direção à pessoa, eu tô levando Jesus naquele ato. Gente, é muito incrível. Muito em nome incrível. Do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, e dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. 3 condições necessárias para obter o reino da divina vontade. Como todos vivem na divina vontade, modo diverso de viver. Estava pensando na divina vontade e dizia entre mim: se nosso Senhor ama tanto fazer conhecer um querer tão santo e quer que reine no meio das criaturas,
Por que então que quer que se peça para obtê-lo? Enquanto que uma vez que o quer pode dá-lo, mesmo sem tanto pedir. Então a Luísa, ela faz umas perguntas assim muito incríveis, né? Ela fala assim: Jesus quer tanto esse reino, ele quer dar tanto esse reino. Se ele quer dar, então é só dar. Por que que a gente tem que ficar pedindo esse reino? Por que que tem que ser conhecido, amado? Por que que a gente tem que entender o que a gente vai receber? Era só ele dar o reino e pronto, já estava resolvido. Ele quer dar, ele dá, ele é Deus, ele pode fazer o que ele quer. Não precisava de pedir. Para que ficar pedindo, né? Não tem por que ficar pedindo, é a pergunta da Luísa. Aí Jesus vai responder: Minha filha, conhecer minha divina vontade é a coisa maior que eu posso dar e a criatura pode receber. Então, isso que a gente está fazendo aqui é a coisa maior que Deus pode fazer para nós. A coisa maior que Deus pode fazer na vida de uma criatura é conhecer a divina vontade. Então, o que Ele está fazendo aqui por nós é grandioso, é o mais alto, a graça maior que Ele pode dar. Então, é muito incrível o que está acontecendo aqui nessa escola. Que a gente está conhecendo a divina vontade. E se eu reinar, então conhecer é a coisa maior que eu posso dar e a criatura pode receber, o conhecimento da vida na divina vontade. E o reinar é a confirmação de seu grande dom. E o reinar e a divina vontade reinar é a confirmação desse grande dom, desse bem, né? Que a gente conhece, e aí a confirmação é e o reinar e deixar que a divina vontade reine, e a divina vontade reinar aqui na terra é a confirmação desse grande dom. Ele não vai só fazer a gente conhecer e pronto. E ela não vai, e a divina vontade não vai reinar, vai reinar. Vai reinar plenamente em todas as criaturas, em todos. E o desenvolvimento de sua vontade conhecida. E seu reinar é a confirmação de seu grande dom e o desenvolvimento de sua vontade conhecida. Né? Ainda vai, a gente está conhecendo, deixa reinar e ela vai se desenvolvendo na nossa vida. Não é só conhecer, deixar reinar. Deus tem grandes coisas ainda para fazer. Aqui na escola, na nossa vida, na terra, muita coisa. É infinito, Deus é infinito. A divina vontade é uma fonte de tesouros, bens infinitos, alegrias infinitas que a gente nem imagina. Por isso é necessário pedi-lo. Por isso é necessário pedir esse reino. Com pedir se dispõe, forma em si a morada real onde o recebo. Com pedi-lo, adquire o amor para amá-lo, adquire os dotes de sacrifício necessário para possuí-lo. E conforme se pede, o querer humano perde seu terreno, se debilita, perde a força e se dispõe a receber o domínio do querer supremo. E Deus, vendo que ele roga, que lhe rogam, se dispõe a dá-lo. Então, para conhecer minha divina vontade é a maior coisa, é a maior coisa. Então, Deus está querendo dar o maior do dom, o dom maior, aquele dom que Adão perdeu quando que a humanidade perdeu, né? Toda a família humana perdeu o maior dom. É necessário pedir de novo, pedir. Com pedir, quando a gente pede, se dispõe. A nossa alma, com pedir o dom da divina vontade, a nossa alma se dispõe. Forma em nós a morada real, onde vai receber. Pedir, quando a gente pede, adquire o amor para amá-lo. Adquire os dotes de sacrifício necessário para possuí-lo. E conforme se pede, o querer humano perde seu trono, se debilita, perde a força e se dispõe a receber o domínio do querer supremo. E Deus, vendo que lhe rogam, se dispõe a dá-lo. Pedi, divina vontade, reina na minha vontade. Essa oração que a gente faz, divina vontade, reina na minha vontade,
divina vontade, reina na minha vontade, é a disposição. Forma a disposição para receber o dom. Sem pedir, não recebe. Se você só lê o livro da Luísa, mas não pede o dom, não pede que a divina vontade reine na sua vontade, com conhecimento de causa, eu tenho que saber o que eu estou pedindo. E de tanto você pedir, a sua vontade humana se prostra. Porque você pede e Deus vai te dando aquele gosto, né? Aquele gosto, aquela vida divina te atrai, aquela vida divina te encanta. Você pede, no início vai pedindo, e aí no início você tem um dom, como o dom da divina vontade, como empréstimo para fazer um ato. E aí você vê a maravilha de se viver na divina vontade, pede todo dia, e todo ato que você vai fazer, toda hora você pede divina vontade, reina na minha vontade. Quanto mais você deixa ela reinar, mais você se apaixona por ela e não quer mais fazer a sua vontade humana perde força, fica débil. E aí quando a vontade humana morre, porque ela tem que morrer, ela tem que ser sacrificada, quando ela morre, você se prostra e fala, pode reinar, aceito tudo. Você tem que chegar ao ponto de falar, eu aceito tudo. Não me importo com nada. Eu prefiro morrer do que fazer a minha vontade. Você tem que amar a divina vontade mais que a sua própria vida terrena. Tem que viver entre o céu e a terra. Fazer tudo. Não ter nenhuma oposição. Ser muito livre para deixar Deus fazer o que Ele quer. Você confia plenamente em Deus. Então, de tanto você pedir divina vontade, reina na minha vontade, tanto, Deus vendo que você roga tanto, você pede tanto, Ele se dispõe a te dar. São necessárias as disposições de ambas as partes para dar nossos dons celestiais. Quantos dons queremos dar? Deus quer muito dar, mas você tem que querer receber. Não existe, gente, uma pessoa querer dar um bem, um presente, a outra não querer receber. E é um presente dos presentes, é o maior presente da face da terra. Você tem que estar disposto a receber, a dar sua vida por aquele bem. Tem que ser tudo para você. Então, são necessárias disposições de ambos, uma que quer dar e outra que quer receber. Não tem como uma pessoa querer dar e você não querer receber, ou você querer receber e a pessoa não quer dar, não tem um acordo. Tem que ter um acordo de vontades, né? Um quer dar e o outro quer receber. Mas como Deus quer dar muitos dons para a gente. Mas como não são pedidos, os retenhamos. Retenha em nós mesmos, esperando dá-lo quando for pedido. Então Deus tem lá uma caixa cheia de tesouros infinitos, mas a gente não pede. Mas como que eu vou pedir se eu não conheço que ele tem esse tesouro? Eu tenho que conhecer. E aí por isso que ele fala, conhecer é o maior bem que eu posso dar para a criatura, porque se eu conheço, eu vou pedir. Lê o livro do céu. Conhece o dom. Lê o que Jesus fala que é o dom de viver na divina vontade. Você vai falar, eu quero. Nossa, eu quero. É tudo que eu quero. Abre o coração e lê. Abre a sua mente e lê. E fala, isso aí é para mim, eu posso viver assim, igual o senhor está falando. Eu quero. Então, por isso que ele fala, conhecer é o maior bem, porque você conhece, se apaixona e pede loucamente todo dia para viver assim. Faz de tudo para receber. Então, você não, por isso que é um favor, uma graça muito grande conhecer para você querer pedir, porque você conhece e começa a pedir. Pedir é como se o comércio entre o Criador e a criatura fosse aberto. Se não for pedido, o comércio está fechado. Né? Imagina uma loja lá aberta, vendendo um monte de coisa, linda, maravilhosa. Mas ninguém vai lá comprar. A loja fica vazia. Ela vai fechar, vou fechar, não tem nenhum cliente. Não tem cliente para receber, para comprar, né? Então, fecha o comércio. O céu se fecha porque ninguém pede tudo que Deus quer dar. E os nossos dons celestiais não descem para se pôr em giro sobre a face da terra. Por isso, a primeira necessidade indispensável para obter o reino da divina vontade é pedir com orações incessantes.
porque conforme se pede, assim nos chegam as cartinhas, agora de súplicas, agora de acordo que querem fazer com a nossa vontade, até que chegue a última carta do acordo final. Então você abre um comércio com Deus, pede, 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 manda carta para Ele, reza, reza, divina vontade, reina na minha vontade. Você pede com orações incessantes, pede todos os dias, reina na minha vontade. Eu não quero fazer minha vontade, eu quero só fazer a sua. E aí você suplica e você chega à situação para você fazer na prática, né? Para você não fazer sua vontade ali no ato, né? Mesmo. E você não faz a sua vontade, quer fazer a de Deus e chama Jesus, vem fazer em mim esse ato, eu não quero fazer sozinha. E sempre está fazendo essa súplica. Você faz acordo com Deus, pode levar o que o Senhor quiser de mim. Eu quero essa divina vontade, eu quero viver na divina vontade, eu não quero mais nada aqui na terra. Eu abro mão de tudo. Faça o que o Senhor quiser. E mostra mesmo na prática para Ele que você quer. E aí chega a carta do acordo final, mas você teve que pedir, provar, provar. E Ele vai te dar muitas oportunidades para você provar que você quer mesmo. Te dá várias oportunidades. Tanto oportunidades assim de situações corriqueiras do dia a dia, por exemplo, seu, né, Deus se manifesta muito, manifesta a vontade dele através das pessoas. E aí você, por exemplo, eu, por exemplo, sou casada, e aí chega o final de semana, eu quero muito, por exemplo, meu tio, tem muito tempo que eu não vou na casa do meu tio, aí ele me ligou falando que quer que eu vou lá amanhã, que a gente vai para lá almoçar. E aí meu esposo falou que a irmã dele vem para cá. E aí se meu esposo não quiser ir para casa do meu tio, quiser que a gente fique aqui com a irmã dele, eu vou ficar, vou abrir mão da minha vontade, por Deus. Eu vou falar, Senhor, reina na minha vontade, eu quero fazer a sua vontade. Eu quero muito ir para casa do meu tio, essa é a minha vontade, mas a sua é ficar em casa para receber sua irmã, vou fazer a sua. E aí tudo você abre mão da sua vontade. Em todas as situações você abre mão da sua vontade para fazer a de Deus. E muitas vezes a vontade de Deus é manifestada na outra pessoa e você obedece a outra pessoa, abrindo mão da sua vontade. Toda vez aí você nunca faz a sua. E sempre fala, divina vontade, reina na minha vontade, aí Deus vê ela, quer mesmo. E aí tem hora que ele manda uma situação muito complexa de por exemplo, uma doença na sua família e você fala, reina na minha vontade, pode mandar o que o Senhor quiser, eu aceito. O Senhor permitiu que essa doença acontecesse, amém, eu aceito. Não vou ficar chateada com o Senhor, não. Você fica doente, e você fica doente, por exemplo, aceito tudo, tudo aí, né? Tudo que acontecer. Tudo que acontece na sua vida é permissão de Deus. E você aceita tudo, não questiona nada, só fala amém, fiat, 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 fiat. Seu fiat é contínuo, você nunca tira. Aí Deus fala, ela quer mesmo. Aí te dá, aí manda a carta final. Segunda necessidade, né? Pedir, a primeira é pedir, 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 pedir. A segunda necessidade, mais indispensável que a primeira. Para obter este reino é necessário saber que se pode ter. Quem pode pensar em um bem, desejá-lo, amá-lo, se não sabe que pode obtê-lo? Nenhum. Então, não adianta você pedir, mas é com aquele negócio, eu nunca vou ganhar isso aí. Eu vou pedir, mas já sei que o não é certo. Não tem como viver desse jeito que Jesus fala. É você ver, né, a gente falando que é tão maravilhoso. Ver a meditação na escola, os trechos, Jesus fala, nossa, viver na divina vontade é produzir uma vida divina em cada ato que você faz, você possuir esse dom. Cada ato que você faz é uma vida divina consagrada como uma hóstia. Não, isso aí é impossível, isso aí é só para a Luísa. Então eu vou pedir, mas eu não acredito que eu vou conseguir isso, não. Não, se você pedir pensando já que não vai receber, não tem como. É indispensável você acreditar que Deus vai te dar. Ele quer dar, ele quer doar os bens dele.
Ele quer filhos, herdeiros, que tenham os bens em comum com ele. Ele quer filhos que tenham os mesmos bens dele, que não tenha nenhuma separação entre o que é dele e o que é do filho. Ele quer, tem que acreditar nisso. Quer todos. Se os antigos não tivessem conhecido que o futuro redentor devia vir, ninguém teria pensado, nem pedido, nem esperado salvação, porque a salvação, a santidade daqueles tempos estava fixada, concentrada no futuro Salvador celestial. Então, os antigos, do Antigo Testamento, sabiam que a salvação deles estava na redenção, no Filho de Deus que ia se encarnar. Eles sabiam disso. E eles pediram, 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 pediram. E esperaram. Se eles não soubessem, eles não tinham por que ficar pedindo, né? Fora disso, não se podia esperar nenhum bem. Só o Redentor. Tudo deles era pedir a redenção, o Salvador, o Salvador, o Salvador. Saber que se pode ter um bem forma a substância, a vida, o alimento daquele bem na criatura. Então, eles sabiam que vinha o Filho de Deus, tinha as profecias, já tinha tudo revelado. Ia chegar o tempo, para eles era certo que aquele tempo chegaria. E era a vida deles, a oração deles era pedir o Messias, pedir o Messias. Eis porque os tantos conhecimentos sobre minha vontade que te manifestei, a fim de que se possa conhecer que podem ter o reino de minha vontade. Quando se sabe que um bem se pode ter, se usam as artes, as indústrias, e se empenham os meios para obter a tentativa. Então, sabendo da maravilha desse reino, conhecendo, né, esse bem, a gente se empenha, tendo plena consciência de tudo o que é o reino da divina vontade, né, meditando que todo dia, conhecendo essas verdades e ficando cada dia mais encantado, a gente se empenha, dá tudo, dá o sangue para receber esse bem. O terceiro meio necessário é conhecer que Deus quer dar este reino. Ele quer dar. Isto põe os fundamentos. Então, a segunda mais dispensável que a primeira é necessário saber que se pode ter. É necessário o conhecimento que se pode ter. E o terceiro é saber que Deus quer dar este reino. O terceiro meio necessário é conhecer que Deus quer dar este reino. Isto põe os fundamentos, a esperança certa para obtê-lo. Se confundir um pouco com o que eu falei na segunda necessidade, né? Porque saber que Deus quer dar te dá uma esperança certa. Não adiantava o pessoal lá saber que a salvação deles era o Messias, mas não ter certeza se Deus ia mandar o Messias. Eles iam ficar desmotivados. Já pensou? A nossa salvação é o Messias, mas a gente não tem certeza que ele vai vir. Nossa, que é isso? O que ia acontecer? Imagina. Naquela época lá, a única salvação, a única solução para entrar no céu quando a pessoa morresse, antes de Jesus vir, vamos pensar a gente lá vivendo naquela época, né? Sabendo que o pecado original tinha cortado a nossa filiação com Deus e que a gente estava escravizado pelo inimigo. E que a nossa única salvação era o Messias que ia ser enviado e que se a pessoa morresse na justiça, ia ficar esperando o Messias, mesmo que ela morresse, ia ficar esperando o céu se abrir. E aí, elas tinham essa esperança certa, eles sabiam exatamente que ia se cumprir a profecia. E aí viviam naquela fé, naquela esperança, e a alma e os santos, né, daquela época do Antigo Testamento, a vida deles a fixava naquilo, a santidade deles era a fonte, era essa esperança. Eu vou ser santo, eu vou ser justo, porque eu vou morrer justo, vou ficar no seio do meu pai Abraão, esperando o Messias abrir o reino de Deus. Mas se não fosse assim, se eles não tivessem essas profecias, essas promessas de Deus tão certas, que vida sem motivo, eu não vou viver, eu viveria totalmente uma tristeza profunda, né? Sabendo que ele não teria salvação, não teria como ir para o céu.
Então, essa esperança certa da vinda do Messias era a substância da vida deles, a motivação. E hoje a motivação, a nossa motivação o reino da divina vontade. A gente conhece, a gente ama, pede, pede, com aquela certeza que vai vir. A nossa esperança é firme. Não tenha dúvida que virá o reino da divina vontade. E que Deus quer dar esse reino, esse dom já agora. Não tenha dúvida disso. Já é agora, acontecendo agora. Ele já quer pessoas vivendo nesse reino. O reino vai acontecer em todas as almas, mas o dom já está disponível para você. É conhecer que Deus quer dar este reino, isso põe os fundamentos, é a base. Se você não tem essa base na sua mente, que Deus quer te dar esse dom, a casa não se constrói sem a base, sem o fundamento. Tem que criar, então, essa base firme, fixa. Deus quer dar esse reino. E forma os últimos preparativos para receber o reino de minha divina vontade. Um bem que se ama e suspira, saber que quem o pode dar já quer dar, pode se chamar o último golpe de graça. Olha, ele falou, já quer dar agora, é um golpe assim, nossa. Então existe esse reino, esse dom que Adão perdeu, que a gente perdeu, está disponível na terra. E aí aqui está tudo nesse livro do céu, tem um monte, tem a revelação sobre esse dom, explica o que é esse dom, e já está disponível. Deus quer dar e já está disponível na terra, eu posso receber. Eu quero, nossa, que golpe no coração. Eu quero agora, né? Imagina naquela época, na época do que Jesus veio, na época da redenção. O Messias prometido. A gente sabe que a salvação vem do Filho de Deus que virá. E é certo que isso vai acontecer. E ele já está aqui, a alegria do povo. Que acreditou que Jesus era o Messias. Infelizmente, teve muitos que não acreditaram, não enxergaram o Messias em Jesus. Mas os que acreditaram, gente, que alegria. Ele já está aqui, é ele. Nossa, que felicidade, ele está aqui. A salvação chegou. A gente fala, o reino chegou, o dom já chegou, já está na terra. Eu posso já receber agora. O Messias já está aqui, eu já posso me salvar agora. Me salva. Né? Falava para Jesus, me salva. Já sou sua. Já quero receber o perdão de Deus, eu quero agora. E muitos recebiam, só ficavam esperando o sangue ser derramado e a porta do céu ser aberta. Um bem que se ama e suspira, saber que quem pode dar já quer dar, pode se chamar o último golpe da graça. Era o último golpe da graça naquela época, o Messias chegou. O último golpe foi a lança no coração de Jesus. O último golpe da redenção. De fato, se eu não te tivesse manifestado o que posso dar e quero dar minha vontade divina, dominadora e reinante entre as criaturas, tu terias sido indiferente, como todos os demais, a um bem tão grande. Assim que teu interesse e tuas orações foram efeitos e partos do que você conheceu. Se eu não tivesse manifestado que posso dar e quero dar minha vontade divina, dominadora e reinante entre as criaturas, tu serias indiferente. Se você lê o livro do céu, se você não soubesse que Jesus pode dar e quer dar, você não ia, você é indiferente. Se você lê o livro do céu, sem essa plena certeza de que ele pode e que ele quer, porque uma coisa é poder e outra coisa é querer. Né? Se a Luísa tivesse recebido toda essa revelação, e aí Jesus fala, eu posso dar esse dom, eu posso dar, eu posso dar, eu posso dar. Mas se ele não tivesse deixado claro para ela, eu quero dar agora, eu quero derramar em você esse dom, e eu quero derramar em todas as criaturas através de você, você vai ser a primeira. Se não tivesse ficado claro isso para a Luísa, eu quero dar, ela teria sido indiferente, ela não teria pedido com tanta insistência, que ela não teria ficado disposta a sofrer tanto, não teria, porque ela ia ficar assim, ele pode, mas não sei se ele vai querer dar para todo mundo, então eu vou sofrer tanto assim só para eu receber ou só para
Um ou outro receber, não, ela sabendo de tudo, ela deu a vida dela. A vida dela, tanto que ela ficou só na cama. Tu teria sido indiferente, como todos os demais, a um bem tão grande. Os outros pelo jeito, então, os que viviam lá perto dela, que sabiam, não deu tanta importância. Não entenderam como ela. Assim que teu interesse, tuas orações foram efeitos e partos do que você conheceu. A nossa oração, a nossa insistência em pedir, a nossa súplica é efeito do que a gente conhece. Então, quanto mais eu conheço, mais eu quero. E eu mesmo, quando vim sobre a terra, os 30 anos da minha vida escondida, pode-se dizer que aparentemente não fiz bem a ninguém. Nem sequer um me conheceu. Estava no meio deles não observado. Todo o bem se desenvolvia entre eu e o Pai, minha mãe e o amado São José, porque sabiam quem eu era. Todos os outros nada. Então, quando Jesus veio sobre a terra, os 30 anos da vida dele oculta, ninguém recebeu bem nenhum, porque não conheciam que ele era o Messias. Então, eles suspiravam, eles tinham todas as profecias, suspiravam por aquele dia que o Messias chegaria. Tinham certeza que ele chegava, que ele ia chegar. E ele tinha chegado e ninguém tinha recebido bem. Ele chegou e ninguém viu. Ele estava lá e ficou escondido. Só Maria que sabia, só São José que sabia que ele era o Deus humanado, só eles. Quando, porém, saí do meu escondimento e abertamente me fiz conhecer, quando ele saiu para a vida pública, dizendo que era propriamente eu, o Messias prometido, seu Redentor e Salvador, e embora eu tenha sido atraído por calúnias, perseguições, contradições, ira, ódio dos hebreus, e a mesma paixão e morte, todos estes males que como chuva túpida choviam sobre mim, teve origem porque eu, fazendo-me conhecer, afirmava o que eu era na realidade, o Verbo eterno descido do céu para salvá-los. Quando ele saiu para a vida pública, se fez conhecer e se disse: Eu cheguei, sou o Messias, o tanto que vocês esperaram ser Redentor e Salvador. E ele foi perseguido, caluniado, recebeu tanto ódio, essa chuva de ódio, foi morto, justamente porque ele era o Messias, porque ele se disse Messias. Tanto é verdade que, estando eu na casa de Nazaré, não sabendo quem eu era, ninguém me disse nada, nem me caluniaram, nem me fizeram mal algum. Assim que me revelei, todos os males choveram sobre mim. Enquanto ele não falava nada, ninguém falava nada com ele. Mas quando ele disse que era o Messias, os males choveram sobre ele. Mas ao me fazer conhecer era necessário. De outra maneira, teria retornado ao céu sem cumprir a finalidade pela qual vinha à terra. Se ele não tivesse falado que ele era o Messias, ninguém ia receber o bem de ser salvo. Mas com o fazer-me conhecer, apesar de ter sido atraído por tantos males, no meio deste turbilhão de males, formei os meus apóstolos, anunciei o Evangelho, fiz prodígios, e o meu conhecimento instigou os meus inimigos a fazer-me sofrer tantas penas até dar-me a morte de cruz. Mas consegui minha tentativa, que muitos me conheceram no meio de tantos que não quiseram me conhecer, e de cumprir minha redenção. Eu sabia que, com me fazer conhecer, a perfídia e soberba dos hebreus me teriam feito tanto, mas era necessário fazer-me conhecer, porque uma pessoa, um bem, se não se conhece, não é portador de vida, nem de bem. O bem, a verdade, não conhecida, ficam impedidos em si mesmo, sem fecundidade, como tantas mães estéreis que terminam com elas a sua geração. Veja então como é necessário que se saiba que posso dar o reino de minha vontade e quero dá-lo. Então, ele está contando tudo isso para insistir. Tem que conhecer, tem que pedir, tem que saber que ele quer dar e que ele pode dar.
posso dizer que há a mesma necessidade como aquela de fazer conhecer que eu era o Filho de Deus que veio sobre a terra. Nossa, olha aqui, ele compara conhecer sobre a divina vontade com conhecer que ele era o Filho de Deus sobre a terra, com reconhecer ele como Messias, como Deus. Se você não reconhecer a divina vontade, não tem como receber o dom. É muito importante. Conhecer é tudo, né? Conhecer é tudo. Conhecer para crer e receber. É também verdade que muitos, ao conhecerem isto, repetiram o que me fizeram quando fiz saber que eu era o suspirado Messias. Calúnias, contradições, dúvidas, suspeitas, desprezo, como já o fizeram assim que se iniciou a impressão com a qual se iniciava o dar a conhecer minha divina vontade. A divina vontade também. Assim como Jesus foi rejeitado, foi caluniado, os escritos, o conhecimento também da divina vontade. Nem todos conhecem, nem todos apreciam. Muitos falam que a Luísa não é santa, que não é revelação de Jesus, ela ainda não foi reconhecida. Mas essa não é a causa principal. É o bem, que possuindo a força que fere ao mal, as criaturas do inferno, sentindo-se feridos, se armam contra o bem e querem aniquilar o bem. Então, assim como Jesus foi perseguido pelo mal, o livro do céu, o conhecimento da divina vontade, também vai ser perseguido, vai ser o demônio, o inferno sente-se ferido e se arma contra esse bem, contra esse dom, né? E aquela ou aquele que quer fazer conhecer o bem. O inferno se arma. As criaturas que não querem esse bem, que querem viver no mal, se armam contra os que querem receber esse bem. Mas apesar de tudo, o que quiseram fazer no princípio, do querer nascer o conhecimento de minha vontade e que quer reinar, que a tem como sufocado, no entanto de seus primeiros passos, e o que não acreditavam alguns outros acreditaram. Os primeiros passos chamarão aos segundos, aos terceiros, e assim pouco a pouco, embora não faltarão aqueles que suscitarão contradições e dúvidas, mas é de absoluta necessidade que se conheça a minha divina vontade, que posso dá-la e quero dá-la. Vai ter contradição, vai ter gente que não vai acreditar, vai ter perseguição, mas é necessário que seja conhecida, amada e suspirada. Estas são contradições, que sem elas Deus não pode dar o que quer dar. Não tem como falar assim, vou dar o reino, vou fazer conhecido, vou querer dar só quando todo mundo estiver disponível, todos estiverem disponíveis. Não vai acontecer isso. Sempre vai ter contradições. E ele vai fazendo isso e pouco a pouco vai chegando. Estas são condições, que sem elas Deus não pode dar o que quer dar, e a criatura não pode receber. Por isso roga, e não dê marcha atrás em fazer conhecer minha divina vontade. Não fique parado, vá em frente, segue, continua. Vai ter contradição, vai ter um monte de coisa, de sofrimento, continua, segue. O tempo, as circunstâncias, as coisas, as pessoas mudam, nem sempre são as mesmas. Por isso o que não se obtém hoje se poderá obter amanhã, e será para a confusão de quem sufocou um bem tão grande. Mas minha vontade triunfará e terá seu reino sobre a terra. Então a gente fica com essa última palavra. Vai acontecer. Independente se tem gente que quer sufocar, que não acredita. Felizes dos que acreditam, que estão agora meditando, suspirando, rogando, mesmo que tem pouquíssimas pessoas que acreditam, que conhecem. Felizes, felizes os que estão agora neste momento, no meio dessa tribulação, dessa confusão que está o mundo, suspirando, rogando por um bem tão grande. Felizes, bem-aventurados. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós, amém.